Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Ícones de D&D. E o ícone vencedor foi o Strad Vonzarovich, este vampiro super poderoso. Um dos nossos personagens favoritos. Sombrio de Barovia, exatamente. Sim, ele ganhou com 36% dos votos. E quem foi rebaixado sobe ao Titanic é o Warduk. O pessoal pediu o Warduk e a gente colocou. Cadê o time Warduk? Caiu, gente, mas Foi. caiu rampante. Mas também que tava difícil, né? Olha, a série de ícones de D&D é difícil sempre mesmo. difícil, Quem né? cai pra série B vai ser briga de cachorro grande, como a gente Exatamente. diz. Então esperem que logo a gente marque uma live pra fazer série B de ícones. Ok, Lina, vamos começar nosso vídeo, mas antes, fica aqui um alerta. Pra você que é jogador e ainda não jogou a Maldição de Strahd, Curse of Strahd, esse vídeo não é pra você, esse vídeo é para os mestres e narradores e narradoras que querem jogar essa aventura, porque é uma aventura super recente. Exatamente. Então, fica o alerta aí pra você que não quer saber, que não pode saber se quer jogador. Exato. Mande esse vídeo pro mestre da sua mesa e não fique até o final, senão vamos estragar toda a Senão surpresa. você vai pegar muito spoiler e não vai ser legal pra você. Exatamente. Agora, se você não quer jogar Curse of Strahd ou já jogou e quer acompanhar, então seja muito bem-vindo. E lembrando que a gente já fez aqui no canal, né, um vídeo sobre o Strad Vonzarovich. Se eu não me engano, foi o terceiro vídeo do canal. Eu e o Cello, todos os dois durinhos, assim, gravando. Nossa, é difícil de assistir. Né, é difícil. Hoje em dia a dureza. gente tem uma vergonhinha, assim, mas nesse vídeo a gente conta um pouco da história do Strad até a 4ª edição. Então, esse vídeo a gente vai contar a história do Strad do ponto de vista da 5ª edição. Então, se você quer saber mais sobre as outras edições, assiste lá o nosso vídeo quase que de estreia do canal. Vocês vão ver a gente mais novinho lá, certo? Que a gente fala bastante do Strad também lá. Bom, o ano é 1978, né? E um vampiro apareceu numa tabela de monstros errantes numa mesa de RPG de Dungeons & Dragons do casal Tracy e Laura Hickman. Lá nos Estados Unidos, né? Eles eram recém-casados, sabia? Eles casaram em 77, estavam lá jogando RPG de casalzinho, um amigo tava mestrando. Isso. De repente caiu uma tabela de encontro aleatório. Um vampiro. Um vampiro. Naquela época, as aventuras de D&D eram basicamente sobrevivência dentro de uma masmorra, né? Não tinha muita história, até tinha história, né? Tinha objetivos, mas assim, era tudo meio que gerado aleatoriamente, os tesouros que você encontrava, os monstros que você ia encontrar pelo caminho, era bem assim, gerado na hora e você tinha que lidar com aquilo. Os monstros eram um desafio, da mesma forma que as armadilhas e que os enigmas eram um desafio. Eles não tinham nada muito além disso para te oferecer. E aí o monstro que apareceu, eles estranharam muito, porque estava meio fora do contexto da história. Do nada apareceu um vampiro, Era só uma pilha de estatísticas numa ficha que eles derrotaram e ficou por isso mesmo. E isso fez com que o casal começasse a pensar como que um vampiro funcionaria melhor, né? Ele provavelmente tem planos, estratégias, um passado. Então eles começaram a bolar uma aventura de Dungeons & Dragons em que o vampiro seria o vilão principal. E aí que eles escreveram, então, a aventura chamada Vampire, na época. Exatamente. E o que aconteceu? Eles começaram a mestrar essa aventura todo Halloween. Virou aquela tradiçãozinha, né? Acho que todo mundo gosta de jogar uma aventura de terror, né? Com vampiros, de D&D, no Halloween. A nossa tradição é no Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 também. Jogar umas aventuras de terror na Sexta-feira 13. Sim, exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a narrar e eles criaram lá um castelo na aventura chamado Castelo Ravenloft. E os amigos, todo ano, chegavam, esse ano a gente vai jogar Ravenloft. Aquela aventura do Ravenloft lá, quando que a gente vai jogar, não sei o quê. Exatamente. Foi quando eles perceberam que o nome Ravenloft era bem melhor do que Vampire. Então eles trocaram o nome da aventura para Ravenloft e o Tracy Hickman já era um freelancer, né, escritor de aventuras para a TSR, né? A TSR é a editora que publicava Dungeons & Dragons na época.
E ele levou algumas aventuras para eles verem, para ver se eles queriam publicar. E Ravenloft acabou, né, entre outras aventuras que também foram escolhidas, acabou sendo publicada em 1983, o módulo Ravenloft. E ele já se destacou imediatamente de todos os outros. Primeiro pela temática de horror gótico, que era bem diferente do que era jogado na época. E segundo, porque era uma aventura que tinha uma espécie de aspecto que te permitia jogar várias vezes, porque ele sorteava a localização do vilão, dos itens que você precisa encontrar para matar o vilão, né, dos aliados e tudo mais. Então, como você sorteava a localização dessas coisas dentro do castelo, toda vez que você jogava, era um jogo diferente. Por isso, dava para um jogador que já jogou uma vez jogar várias vezes sem enjoar, e isso era um dos aspectos que dava mais valor ainda para essa aventura. E a gente chegou a jogar uma campanha com o cello de Ravenloft 3.5 há alguns anos, assim. Na época era 3.5, a edição de D&D. E assim, o castelo é enorme. E essa aventura que o Cello acabou de falar, ela fez tanto sucesso que ela acabou inspirando a criação do cenário de campanha, né, de Dungeons & Dragons, que foi o 5º cenário a ser lançado, né? Hoje em dia a gente tem diversos cenários. Hoje tem incontáveis. Naquela época não tinham muitos. Era bem raro. Foi o 5º cenário que eles lançaram. Pois é, primeiro foi Greyhawk, depois veio Dragonlance, Forgotten Realms, Spelljammer, já na D&D 2ª edição. E Ravenloft. E Ravenloft foi o 5º. Depois dos anos 90, foi uma enxurrada de novos cenários de campanha. Mas na época era realmente uma novidade você criar Mas na época era realmente uma novidade ter um novo cenário de campanha para D&D, né? Bom, e aí, assim, além do cenário, né, que foi lançado, começaram a ser criados diversos outros produtos em volta de Ravenloft, né? Então, a gente tem vários romances que foram escritos, né? Inclusive, tem uma história fofinha que a gente contou, inclusive, no 3º vídeo lá, que a gente fez no canal. Mas eu vou contar de novo porque a história é fofinha e vale a pena. Bom, muito bem. Cello, né? A gente era recém-casado e a gente tinha o costume de, quando a gente ia deitar pra dormir, ele lia livros para mim. Olha que coisa mais linda. Ele leu Vampire of the Mists pra mim, que é um dos romances de Ravenloft. Foi o primeiro, né? foi o primeiro. É interessante que o cenário de campanha de Ravenloft, são, na verdade, diversos domínios. E Baróvia, que é o domínio de Strahd von Zarovich, é só mais um deles. E cada um desses domínios, essas dimensões aí cercadas pelas brumas, possui um Lorde sombrio que domina aquele lugar, possui uma história trágica própria e faz referência a um personagem do horror que a gente conhece, do horror gótico principalmente, que está na cultura pop. Então, por exemplo, se você quiser jogar uma aventura parecida com Drácula, você vai jogar em Baróvia, onde tem um Conde Strahd von Zarovich. Se você quiser jogar uma aventura parecida com Frankenstein, tem um domínio de Ravenloft que tem uma história parecida com Frankenstein. Se você quiser uma que é médico, monstro, tem outro domínio de Ravenloft que tem uma história trágica, tipo médico, monstro e por aí vai. Tem todos esses ícones da cultura pop no terror estão transportados para funcionar dentro de Dungeons & Dragons em Ravenloft. Exatamente. Todas essas referências de domínio que o Cello tá comentando com vocês agora, né? Vocês podem ver que tem um livro, né? Eles também são conhecidos como domínios do medo. Exatamente. Certo? Esse livro aqui foi lançado em português nos anos 90. E esse aqui me inspirou muito a aprender o que era Ravenloft. Domínios do Medo, recomendo aí pra quem encontrar algum sebo, alguma coisa assim, compre. Que ele detalha domínio por domínio quem que é aquele Lorde que tá lá e como é que funcionam as coisas, só que é pra AD&D 2ª edição, então as regras vão estar diferentes. Exatamente. Então agora que a gente deu uma pincelada na história, né, na origem editorial de Ravenloft, do Strahd por consequência, certo? Vamos começar a falar da origem dessa criatura terrível, dessa criatura sombria em Dungeons & Dragons. Lembrando que a origem que vamos contar hoje é a origem que foi apresentada, foi recontada na 5ª edição através da aventura Curse of Strahd. Novamente, a origem anterior, né, que é a origem clássica, podemos chamar assim, a gente já falou num outro vídeo, link na descrição para quem quiser ver a origem clássica. Então, a partir deste momento, você jogador que quer jogar Curse of Strahd... Novo alerta aí de spoiler. Bom, muito bem.
Então, o Strad von Zarovich, né, ele vem de uma linhagem de nobres, né, de uma família nobre, conquistadora, né, eles eram conquistadores de territórios. E como todo bebê de família nobre, quando ele nasceu, ele tinha o quê? Uma parteira barra babá. Uma parteira barra babá, que se chamava Baba Lysaga. Baba Lysaga. Esse nome não me é estranho. Gente, Baba Lysaga, só de ouvir esse nome já me dá medo. Imagina se tem uma babá que chama Baba Lysaga. Nossa, Coisa boa não vai que acontecer. medo, meu Deus. Muito bem, ele tinha essa babá que cuidava dele, não me assusta, que cuidava dele. E ela, gente, começou a ter um carinho muito maior do que o normal que uma babá teria por um bebê. Ela começou a achar que ela era a mãe dele, ela começou a ter um sentimento de posse em cima do Strad bebê. Ela, além de ser babá, ela tinha um segredo, né? Ela lidava com magia. Ela era devota, se não me engano, já era devota na época de uma entidade conhecida como a Mãe Noite. E muito bem, ela viu que o filho dela deveria ser imbuído da centelha Da magia. da magia. Protegido. Protegido. E ela fez lá um ritual e tudo e passou, né, essa centelha de magia pro Strad logo bebê. Bom, aí o buchicho da nobreza ali, né, da corte, chegou até a mãe verdadeira de Strad, é claro, a rainha Ravenovia, ficou sabendo desse apego não muito saudável da babá com o filho dela. Baba Lysaga? 3. Não, mas aí já 3. já faz mais de um minuto, já foi. Ah, tá. E aí, eu tô com medo agora. E aí ela expulsou a babá, que eu não vou mencionar o nome de novo. Ela expulsou a babá da corte, expulsou ela puxando pela orelha para que ela nunca mais voltasse para lá. Então ela foi banida da presença do pequenino Strad. Mas isso não afastou ela totalmente. Ela sempre ficava observando de longe, escondida, né, o crescimento. Ela foi acompanhando toda a infância do Strad. Imagina assim o Strad brincando assim na frente da casa e no meio do mato tem a senhora olhando assim atrás do matinho. Ah, meu menininho cresceu. Olha como tá fortinho. Imagina? É um Será stalker. que ele está comendo bem? Ai, eu acho que eu vou levar umas frutinhas para o meu querido comer. Eu acho que eu consigo colocar lá algo abençoado. Aí falamos 3 vezes o nome e encarnou aqui. Deu isso aí. Aí ela acompanhou, inclusive, todo o triunfo, né, dele, quando ele já era adulto e se tornou ali o líder da família. Ela acompanhou basicamente a carreira dele inteira e ela até hoje o observa e cuida dele. Mas antes da gente chegar até essa fase, vamos primeiro contar sobre a família von Zarovich, a família do Strad, que ele já adiantou, era uma família nobre, né, de uma espécie de império, né, que eles conquistavam novos territórios, eram super militaristas e tudo mais. Só que o rei, né, o pai do Strad, o rei Barov, acabou morrendo. O manto, né, de assim, líder da família caiu pro Strad, né? Ele virou ali o manda-chuva. No Curse of Strahd não fala exatamente como que o rei Barov morreu, mas dá para se presumir que foi alguma coisa relacionada aos inimigos da família von Zarovich, porque com o passar dos anos, né, tomando tantos territórios assim, eles obviamente criaram diversos inimigos. E o Strad agora, que estava ali com o manto do líder da família, agora ele prometeu, ele jurou eliminar todos os inimigos. Ele começou uma cruzada, né, juntou as tropas dele e começou a eliminar um por um. E isso fez com que os inimigos dele se unissem. Em vez de serem caçados um por um, eles também formaram ali um exército para combater. Uma aliança, né? É, exatamente. Se juntaram todos. E essa batalha durou anos e anos. Bom, e aí já com uns 40 e poucos anos de idade, o Strad finalmente conseguiu encurralar seus inimigos em um vale. Ninguém sabia muito sobre esse vale, mas que eles ali estariam cercados de uma cadeia de montanhas, não teriam para onde fugir. Seria o momento perfeito para as tropas dos von Zarovich ali darem o golpe final, eliminar de uma vez por todos os inimigos. E só que o que aconteceu? O Strad não sabia que esse vale, né, tinha um lorde
Argynvost, né? Argynvost, ele era o líder da Ordem dos Dragões de Prata, né? E ele era um lorde bondoso, Sim. né? E aí, quando ele viu esses inimigos, né, do Strade von Zarovich chegando e pedindo ajuda para ele se aliou. E o Strade não estava esperando que ia ter esses cavaleiros que eram tão poderosos. E aí, gente, teve uma luta, uma batalha épica, terrível, que o Strade, pela primeira vez, teve que recuar, porque senão ele ia morrer. Exatamente. O Strade, então, depois dessa surra que ele levou, né, da Ordem dos Dragões de Prata, recuou, ele foi lá e chamou reforços, né? E quando vieram os reforços aí, veio uma galera, ele conseguiu pegar todos os vassalos dele, né, de todas as terras que ele conquistou, enviaram novos guerreiros para lutar, e ele fez aquele ataque final contra a mansão Argynvost, que era o quartel-general da Ordem dos Cavaleiros dos Dragões de Prata, né? E o Lord Argynvost era muito rico também, ele era um Lorde bem rico, então mesmo assim foi uma batalha difícil, porque o Lord Argynvost tinha dinheiro para contratar mercenários fortes de todos os cantos do mundo, e foi uma batalha super, super difícil, mas no final eles conseguiram encurralar o Lord Argynvost dentro da mansão dele. E aí, quando eles começam a lutar, de repente, o Argynvost se revela um dragão de prata. Ele era um dragão de prata disfarçado de humano esse tempo todo. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Só ali o ciclo mais próximo de generais dele sabiam da verdade. E Exato. Em forma de dragão, a batalha virou, né, tomou outro rumo. Exatamente. E aí, gente, o que aconteceu? Infelizmente, o dragão de prata não foi páreo para o Strade e para toda a horda, né, que o Strade levou para essa luta, né? E ele picotou o dragão de prata e guardou, né, os pedaços do dragão. Depois, né, no futuro, se você for para o castelo Ravenloft, você terá a oportunidade de encontrar esses pedaços. Bom, então agora voltando, né, para a história no ponto que a gente está, assim que o Strade conquista, né, esse vale, né, ele resolve explorar a região, e ele descobre que existia um templo chamado Templo de Âmbar, né? E aí o Strade começa a entender por que existia essa ordem, né, dos cavaleiros, né, a Ordem do Dragão de Prata. Por quê? Porque essa ordem servia para proteger esse templo que tinha uma energia mística, né? Uma energia mágica que emanava dali. Então, existe muito poder naquela região e isso interessou muito o Strade. Porque a energia do Templo de Âmbar não era uma energia boa, não. Era uma energia terrível, sinistra, maligna. E essa energia estava presa por selos mágicos dentro desse templo. E a Ordem do Dragão de Prata, ela serviria para guardar esse templo contra justamente pessoas malignas, né? Porque uma pessoa mal intencionada poderia extrair daquele templo poderes inimagináveis. Bom, muito bem. Então o Strade cria uma certa curiosidade, né? Parece que essa centelha mágica que existe dentro dele, que até hoje não foi cultivada, chama ele para esse templo. Então ele resolve começar a criar, né? A definir finalmente um lugar onde ele vai viver o resto dos seus dias, né? E ele pega todo esse vale, então, e ele renomeia de Baróvia. Baróvia em homenagem ao pai dele, que se chamava Barov. Bom, ele queria ser o von Zarovich mais importante da linhagem, ele queria superar os feitos do pai dele, então ele achou que ali deveria ser o novo trono da família naquele vale, né? Então, primeiro de tudo, ele precisava repovoar aquele lugar, porque nas batalhas contra a Ordem do Dragão de Prata e contra os inimigos dele, ele também massacrou toda a população do lugar, né? Exato, o lugar ficou um grande deserto, praticamente. Um grande vazio, todo mundo que estava ali era inimigo para ele, então ele massacrou todo mundo, foi um genocídio, e o vale ficou vazio, basicamente. Então ele teve que repovoar esse vale, que serviria de base da corte dele. Então ele foi atrás de todas as regiões que eles já conquistaram, os vassalos, todas as famílias foram convidadas à marra, na força, aí para o Vale de Baróvia e começar uma vida nova ali. E é por isso que o povo baroviano é tão diferente, né? Eles têm tantas origens
étnicas, né, Exato. diferentes. E entre os povos que foram até lá, estavam os Vistani, que era um povo que o Strad tinha muita simpatia por esse povo. Os Vistani eram um povo nômade, de joalheiros, dançarinos, contadores de história, e eles viviam em vagões, né, aquelas carroças assim, passando de cidade em cidade. Né? E o Strad, quando ainda era um guerreiro jovem, numa batalha contra os inimigos da família, teve uma vez que ele foi gravemente ferido e se separou das tropas dele, ficou perdido e estava para morrer no meio de uma floresta lá. E ele foi resgatado justamente por uns Vistanes que estavam passando por lá. Os Vistani levaram ele, acolheram ele, cuidaram dos ferimentos dele e levaram ele de volta para a família dele sem cobrar nada. Então ele tem uma dívida, ele sente que tem uma dívida com eles e ele prometeu dali em diante que todo Vistani ia ter passagem livre pelas terras dos von Zarovich sem ser atacados, né, com total paz. Ele também admirava muito o estilo de vida deles. Um estilo de vida livre, cheio de poesia. Alegre, né? Cheio de música e tudo mais. Cheio de mistérios. Bom, muito bem. Então, a partir do momento, né, que o Strad vê que o vale já tá povoado, né, o vale de Baróvia, o castelo finalmente ficou pronto, né, tá protegido com magia, tá suntuoso, né, ele fala assim, agora eu quero que a minha mãe sinta orgulho de mim. Porque o Strad, ele sempre se sentiu muito rejeitado, né, ele sempre sentiu aquela coisa de ter que ser o responsável, de ter que ir pra batalha, né? E ele acabou criando uma postura, né? Uma posição de imponência, né? Pra mãe dele, que a mãe dele tinha muito medo dele, a Ravenovia, né? E a mãe dele tinha um carinho muito grande pelo Sergei, né? Que era o irmão mais novo dele, que não teve nada disso, né? Era uma pessoa mais doce, né? Que estava mais próximo dela, que ela viu crescer. Então, o Strad quer conquistar a mãe dele e ele resolve nomear o castelo que ele construiu com tanto apreço, né? Queria mostrar que aquele castelo ia ser o mais lindo da história de todos os von Zarovich. Ele dá o nome de Castelo Ravenloft, em homenagem à mãe dele, a Ravenovia. E quando a Ravenovia está indo, né, finalmente morar, né, com medo, né, ela estava indo porque ela era meio que obrigada, era o filho dela mandando, era o grande poderoso da família von Zarovich, né? Convocando eles para irem lá. Convocando eles para morarem lá. E no meio do caminho, de repente, a Ravenovia adoece. Misteriosamente, ela não tinha até então nenhum tipo de problema de saúde, ela adoece e morre na estrada, né, no caminho do castelo Ravenloft. E aí, gente, o que acontece? Na verdade, ela não morreu assim, né? Ela foi amaldiçoada por quem? Baba Lysaga. Baba Lysaga. Dizem as más línguas, né? Isso é uma informação que Exato. que circula por aí, né? Mas assim, não existia nenhum motivo para ela ter morrido, né? Ela pode ter sido amaldiçoada, envenenada, enfim, algo aconteceu de estranho com ela que não foi normal, não foi natural e ela morreu, né? A vingança de Baba Lysaga. Exato. E aí o Sergei, né, chega lá no castelo com o corpo da mãe que morreu no caminho. Mais uma mágoa grande aí pro Strad, que depois de tudo isso não conseguiu mostrar as conquistas dele pra mãe, né? Porque ele queria mostrar que ele tinha valor também, né? Não conseguiu mostrar pro pai o que ele fez, porque o pai morreu, ele teve que assumir o império, né? Tudo o que o pai tinha construído e depois não conseguiu mostrar pra mãe. E aí, lá no castelo Ravenloft, né? Ele separa uma parte do castelo. Uma cripta toda especial para a mãe dele, Ravenovia. Muito bem. Ficou ele e o Sergei, então, lá no castelo, né? Uma corte ali em volta. Exatamente. E o Sergei, né, com aquela juventude, né? Aí vocês vão começar, para quem já conhece a história do Strad von Zarovich, né, já assistiu também o nosso outro vídeo, vai começar a ter uma relação um pouco maior a história daqui para frente. Ficar mais parecido. Né? Porque o Strad, ele começa a, assim, apesar dele ter todo um amor pelo irmão dele, né, de ser o irmão mais novo dele, né, ele começa a sentir muita inveja da jovialidade do Sergei, né, dessa ingenuidade que ele tem, né? Ele não foi pro fronte de batalha, ele não ficou com um coração tão duro, né? E, de repente, no vilarejo de Baróvia... Eis que aparece lá uma garota bonita,
A Tatiana era uma camponesa, mas ela tinha assim uma família até que bem abastada, assim. Mas ela era uma moça muito bonita e tudo mais, por quem o Strad se afeiçoou. Mas o Strad, ele não tem aquela relação normal, assim, do cara que bate o olho e gosta de alguém e se apaixona. Ele tem uma relação mais de posse. Esse sentimento Não de obsessão saudável, né? não saudável pela Tatiana. Só que o que o Strad não esperava, né? Ele começa a bajular, Dá a dar presentes. presentes caríssimos pra ela. Outra coisa né? também, que ele acha que ele resolve as coisas assim, né? Comprando a pessoa. Jogando um caminhão de presentes pra pessoa, a pessoa vai simplesmente se ajoelhar perante a ele, né? Exato. Só que aí o que ele não esperava, gente, é que a Tatiana fosse se apaixonar pelo irmão dele, pelo Sergei, né? E o Sergei também se apaixonou por ela. E aí eles foram até o Strad revelar o amor deles e revelar que eles pretendiam se casar. E o Strad ficou ali com aquela cara de trouxa. Pra não dar o braço a torcer, fingiu que estava feliz pelos dois. Falou, maravilha, ó, que beleza. Façam um casamento aqui mesmo no castelo. A gente chama o vilarejo inteiro para testemunhar a paixão de vocês. Então um grande evento foi marcado ali que ficaria para sempre na memória do povo de Baróvia. Agora a gente precisa fazer uma pausa para fazer um adendo com relação ao Templo de Âmbar. Ah, sim, bem lembrado. Muito bem, então o que aconteceu? O Strad, quando ele conquistou o Vale de Argynvost, né, ele descobriu que existia um templo, né, o Templo de Âmbar, e era por isso que existiam a Ordem do Dragão de Prata para proteger o templo. Conforme o castelo era construído e tudo, ele teve tempo, né, para investigar esse templo de Âmbar, né? Ele conseguiu romper os selos mágicos que esse templo tinha. E quando ele estava no templo lá, nas profundezas do templo, ele encontrou com um Lich. Esse Lich acabou se tornando um professor para ele, né? O Lich acabou vendo no Strad um potencial ali misterioso, em vez de simplesmente confrontar ele, ele viu ali um potencial pupilo e ensinou os segredos da necromancia para o Strad, e o Strad estava justamente procurando por um professor, procurando que alguém ensinasse, que ele queria ter um destino muito melhor que o pai dele teve. O rei Barov morreu ali todo desgraçado. O Strad não, ele queria achar uma forma de ser sempre jovem, sempre forte, sempre bonito, e através da necromancia ele achou um caminho para conseguir isso. Mas a busca dele por imortalidade teria um preço, né? Exato. O Lich falou que para ele conseguir o que ele quer, que seria ser jovem para sempre. Jovem peronomútil, né? Parar o envelhecimento. Parar o envelhecimento, porque parar ele já tava já com seus 40 anos. Parar esse envelhecimento. Não, eu sou jovem, pô. 40 Aí, anos, eu sou jovem. Ali. Mas tudo bem, vai. Naquela época não era, vai. Com 40 anos, o coroa ele queria parar. O Strad queria parar o envelhecimento dele. Ele queria finalmente, depois de conseguir conquistar tanto, curtir as conquistas dele, né? Exato. Então ele queria viver para sempre para ter isso. Então, no Templo de Âmbar, através dos ensinamentos desse Lich, ele aprendeu que ele deveria fazer um ritual, e esse ritual exigiria um sacrifício. Mas o Lich não disse para ele o que deveria ser sacrificado, apenas que no momento em que o ritual fosse feito, seria revelado para o Strad o que ele deveria fazer para concluir o ritual que permitiria com que ele vivesse para sempre. E aí, voltamos no futuro para o dia do casamento de Sergei von Zarovich com a camponesa Tatiana. Bom, se sentindo um lixo, se sentindo assim, o bagaço da laranja, o trouxa dos trouxas, não só ele não conseguiu o que ele queria, como ele tá sendo o anfitrião da festa do irmão dele, né? Que furou os olhos dele ali, tesourou bonito ali. Ele tava se olhando no espelho, se sentindo um trouxa, se sentindo um derrotado pela primeira vez na vida dele. Uma coisa que ele queria, ele não conseguiu. E aí ele finalmente teve o estalo. Ele lembrou do ritual que ele aprendeu no Templo de Âmbar e finalmente estava claro para ele. Que para ele viver o que ele achava que ele merecia viver, que é essa vida, o Sergei deveria ser sacrificado. Então, tomado por uma loucura temporária ali, ele encontrou o Sergei e matou o irmão dele. No dia do casamento. No dia do casamento, e ainda bebeu do sangue do irmão dele para concluir esse ritual macabro, fazendo com que as forças das trevas começassem aos poucos a cercar o castelo dele e imbuírem ele de um poder estranho, um poder novo. E assim, o Strad se tornou um imortal.
Bom, e assim então que ele se torna imortal, né? Que ele toma esse sangue, é tomado desse poder, ele acredita que ele pode chegar até a Tatiana e convencer ela simplesmente de que ela é o amor da vida dele e que ela deve se casar com ele. E é exatamente isso que ele faz, né? Ele vai no castelo atrás dela, né? Eles se encontram numa parte assim, tipo, um parapeito do castelo, numa varanda, assim, numa torre, né? E ele começa a declarar o amor dele para Tatiana, falando que ele fez tudo o que ele fez, ele construiu aquele castelo, aquele vale todo, pode ser dela também, que ela deve se casar com ele, né? E meio que ele tenta soltar um feitiço em cima dela pra ela casar com ele, gente, no mesmo dia que ele matou o irmão, que era o casamento dela. Só que o que aconteceu? Não deu certo. E ela foi ficando apavorada. E ele foi ficando apavorado dela não estar cedendo às vontades dele. Ele foi andando assim pra frente, se aproximando dela e tentando aproximar, falar pra ela. E ela foi andando cada vez mais pra trás, até que ela resolve se jogar ali do parapeito, né? Ela se joga. As brumas, de repente, fecham o castelo. Nesse momento que a Tatiana cai, o Strade, ele é atingido por flechas, né? Dos próprios guardas do castelo que veem toda aquela cena acontecer. E eles resolvem ali atirar nele e ele cai morto. Mas como o ritual já tinha sido feito, ele já era um imortal, ele renasce, ele ressurge, ele se levanta novamente, dessa vez como um vampiro, e tomado de uma fúria incontrolável, ele começa a atacar esses guardas traidores do castelo dele. Aliás, esses guardas aí não explica muito bem por que eles atiraram as flechas, mas se você pegar o material antigo, dá pra entender que os inimigos da família von Zarovich tinham alguns infiltrados ali na corte que estavam esperando o momento do Strade ficar sozinho pra assassinar ele. Então talvez tenha coincidido nesse momento que ele encontra a Tatiana ali no parapeito do castelo ali, e eles atiram e ele começa então um massacre. E ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, essas brumas místicas, esses poderes sombrios começam a circular por volta de todo o território desse vale que ele conquistou. O lugar ficou tomado por essa névoa e foi transportado magicamente desse mundo, que aliás é um mundo que nunca teve nome, que nunca foi mencionado e foi esquecido. Então esse lugar onde a família von Zarovich imperava, esse vale que foi cercado pelas brumas foi transportado para o Pendor das Sombras, em Shadowfell, né? Ele virou um dos domínios do medo, que são essas regiões que sempre quando ocorre alguma atrocidade muito memorável, muito épica, assim, uma atrocidade, uma grande maldade ocorre em algum lugar do multiverso, esses poderes sombrios, que são um grande mistério de D&D até hoje, eles parecem levantar uma orelhinha ali e ficar interessado naquela história daquela pessoa, e eles começam a circular usando as névoas, né, brumas, eles começam a circular aquele lugar e transportam esse lugar pro reino deles ali, em Shadowfell, onde ele vai ficar uma espécie de prisão, de museu, né? Museu de tragédias, assim, cada um desses territórios ali flutuando no plano das sombras, e é isso que acontece com Baróvia. Baróvia é conhecido como o primeiro desses domínios. Exatamente. E aí, gente, a gente começa a introduzir, né, essa questão das brumas em Ravenloft, né? Porque até então essas brumas não existiam, né? Onde eles estavam antigamente, num outro lugar, eles podiam sair de Baróvia e ir para outros lugares, conquistar outros lugares. Agora não. Agora é uma região fechada por essas brumas, e ninguém que entra dentro da região, né, do domínio de Baróvia consegue sair. Nem o próprio Strade von Zarovich. Ele também tá preso ali, né? E é como se fosse uma prisão onde ele tinha que ficar revivendo e revivendo aquelas atrocidades todas, né? Que ele foi o responsável. E não só ele ficou preso lá, como todos os barovianos ficaram presos ali. Os únicos que têm condições de sair, atravessar as brumas, são os Vistani. E isso também é um mistério. Ninguém sabe porque os Vistanis conseguem ir e vir de Baróvia, né? Mas agora a gente começa a contar um pouquinho para vocês como que está hoje em dia. Ah, sim.
Bom, hoje Baróvia é esse vale isolado, cercado de brumas. Os barovianos que vivem lá descobriram, com o passar do tempo, que não poderiam sair. Então eles vivem em 3 cidades na região. Valak, o vilarejo de Baróvia e a cidade murada de Kresk. Essas 3 cidades são os principais centros urbanos da região de Baróvia. E as pessoas de lá são muito oprimidas e são tristes. Assim, os barovianos têm esse semblante pesado. E além deles não conseguirem escapar fisicamente, nem quando eles morrem, as almas conseguem se libertar daquele lugar e ir viver a eternidade num plano superior ou inferior. As almas também estão presas ali dentro de Baróvia. Então, de tempos em tempos, a alma não tem para onde ir, ela acaba reencarnando numa nova criança de Baróvia, né? E tem alguns barovianos que nem alma têm. As próprias forças sombrias criam pessoas, fazem pessoas nascerem pessoas sem almas, só para popular o lugar, só para criar... Só pra acontecer alguma coisa ali, né? Só para ter um pano de fundo para o Strahd viver aquela tragédia dele. Então, as que nascem com alma, normalmente são almas dessa época já, né? Da época da grande tragédia. Então, o que acontece? Que o Strahd já percebeu isso e ele fica de tempos em tempos esperando a reencarnação da Tatiana, que pode acontecer a qualquer momento. E como ele é um vampiro, ele tem toda a eternidade para esperar Tatiana voltar para ele tentar de novo conquistar ela. Exatamente. E ele fica tentando conquistar ela de diversas formas e nunca consegue. Sempre acaba de uma forma trágica. Sempre. E não consegue, e ele tenta de novo, tá? Bom, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho pra vocês, né? Como que funciona, né, o poder do Strahd em Baróvia. Ele, gente, ele é o Lorde absoluto do lugar. Pra vocês terem uma ideia do poder dele, ele é capaz de controlar o clima, ele é capaz de simplesmente fechar totalmente o tempo, o céu com nuvens pretas, fazer chover, fazer relampejar. O sol em Baróvia, ele é muito fraco, né? Tanto que quando os aventureiros costumam chegar em Baróvia, eles sentem aquele ar depressivo, né? Aquele dia cinza, né? Aquela coisa triste, né? Que as pessoas ali estão andando, se arrastando praticamente, né? O sol, ele é tão fraco que os vampiros conseguem andar de dia em Baróvia sem ter nenhum tipo de problema. Eles não gostam, tá? Não é uma questão de costume deles, mas assim, incomoda, mas não é capaz de matar porque o Strahd não deixa, né? Bom, além disso, o Strahd, ele tem domínio sobre as criaturas, né, selvagens de Baróvia, as criaturas da noite. As criaturas da noite, os morcegos, os lobos, né? Ele é capaz de se transformar em morcego e caçar com os morcegos, né? Eles servem também como espiões do Strahd. Se o seu aventureiro entrar em Baróvia, né, e ver que ferrou e tentar sair porque vocês têm um mago e tentar fazer alguma magia de teleporte, alguma coisa assim, esqueçam, porque esse tipo de magia não funciona em Baróvia. Entrou em Baróvia, você não consegue mais sair. É muito difícil, a não ser que você consiga derrotar o Strahd, né? Fora isso, aquelas magias também de comunicação com o seu Deus. Eu vou rezar pro meu Deus. Me dá uma dica, augúrio, né? Vai usar aí alguma magia para conversar com o seu Deus. Você vai conversar, mas não vai ser com seu Deus. Você acha que está falando com seu Deus, mas na verdade você está conversando com o Strahd, que está sabendo ali quais são os seus planos mais profundos. Gente, isso é muito cruel. O Strahd, ele hackeia a sua oração, cara. Ele entra no meio. Isso é um nível de controle que ele tem sobre a região. Exatamente. Né? Quando um aventureiro morre dentro dos domínios de Baróvia, quando ele volta, é ressuscitado por um amigo, um clérigo, ele volta com alguma loucura. Né? Ele não volta totalmente normal. Né? Você tem que sortear numa tabela. É uma consequência pesada. Eu lembro que isso já tinha na 3.5. É muito, muito interessante a mecânica, né? E é difícil, porque não é coisinha simples, não. Porque a sua alma descobre, quando você desencarna, que a sua alma também é prisioneira ali dentro. Então você fica numa agonia danada e quando te ressuscitam, aí o mestre vai rolar numa tabela aleatória de loucuras e você vai ficar com uma loucura permanente. Bom, e atualmente quais são os planos do Strahd? Ele tem 3 planos. O primeiro dele envolve a Tatiana. Ele quer, como a gente falou,
conquistá-la definitivamente e transformá-la numa vampira, noiva vampira, para passar a eternidade ao lado dele. E ele descobriu recentemente uma camponesa andando por Baróvia. A filha adotiva do burgomestre do vilarejo de Baróvia é assim a imagem da Tatiana, é igualzinha a Tatiana. Isso normalmente acontece quando uma alma reencarna ali em Baróvia. A pessoa acaba tendo a aparência similar aos antepassados. E aí ele resolve que Irena, então, essa camponesa, é a Tatiana. E ele já visitou ela 2 vezes e mordeu ela. E ele planeja, então, visitá-la uma 3ª vez para finalmente transformá-la numa vampira para ficar ao lado dela para toda a eternidade. O segundo plano dele, então, tem a ver com os aventureiros. O Strahd, ele acredita que a maldição dele só vai ser quebrada se as forças sombrias, que são os verdadeiros governantes de Baróvia, descobrirem alguém apto o bastante para tomar o lugar dele como Dark Lord, né, como senhor de Baróvia. Então, de tempos em tempos, o Strahd, usando os Vistani, que são aliados dele, alguns Vistani são aliados dele, atrai aventureiros incautos para esse reino, para quem sabe ele encontrar um substituto. Então o Strahd adora quando chegam novos visitantes, porque ele fica ali com os espiões dele observando, para ver se entre algum deles, daqueles aventureiros, tem alguém arrogante, poderoso bastante como ele, para se sentar ao trono como o novo líder de Baróvia, assim, libertando finalmente a alma dele para passar a eternidade em outro lugar. Por isso que ele não te mata de cara, entendeu? Porque ele quer ver se você tem o potencial. Ele fica testando, fica aquela torturinha ali todo aquele tempo. Né? E aí, aquele seu jogador mais arrogante, esse cara você vai ter um tratamento especial com ele na mesa, viu, mestres? Porque esse cara que se acha melhor que o outro, aquele cara que dá aquela combada bonita na ficha, esse cara não sabe o que aguarda ele. E aquele personagem que gosta de jogar de personagem maligno também, esse né? tá danado também. Esse tá danado. Esse vai ser, olha, o favoritinho do Strahd. Bom, e o terceiro objetivo do Strahd foi uma coisa que chamou a atenção dele recentemente, que ele recebeu relatos de seus espiões que um lendário caçador de vampiros foi parar em Baróvia. O Van Richten está ali preparando para atacar o Strahd. Então o Strahd quer capturar o Van Richten, esse caçador de vampiros, e deixá-lo trancafiado no castelo Ravenloft para atormentar ele por toda a eternidade. Van Richten, que é um caçador de vampiros inspirado, claro, por Van Helsing, né, o lendário caçador do Drácula. Né? Então, um grupo de aventureiros pode encontrar talvez um aliado ali contra o Strahd, porque, olha, tem tanta coisa... É importante, gente, é importante. Rezem pra encontrar o Van Richten, porque ele ajuda. É duro, viu? Bom, agora a gente vai contar então pra vocês um pouquinho de alguns itens que são muito poderosos, que podem ajudar os aventureiros aí nessa luta contra o Strahd, né? O primeiro deles é o tomo do Strahd. O que é o tomo do Strahd? É meio que o diário dele, né? É através do tomo do Strahd que os aventureiros vão saber de toda essa história que a gente contou aqui para vocês. E esse tomo, gente, o Strahd guarda as 7 chaves dentro do castelo dele. A partir do momento que os aventureiros encontrarem esse tomo, o jogo vira. O Strahd para de brincar com os aventureiros, de ficar testando para ver quem é que pode tomar o lugar dele e tudo mais, se divertindo. E ele começa a caçar para matar. Principalmente quem tá com o tomo. Principalmente quem tá com o tomo, porque as informações que estão ali são muito poderosas contra o Strahd, né? Contam efetivamente a história dele. É uma coisa íntima, uma história de muito sofrimento e que abre aí as feridas dele, que ele não quer que ninguém saiba. Então, o tomo de Strahd, eu vou dizer que foi quando a gente encontrou o tomo na aventura lá da 3.5, foi emocionante. Aí, ó. Você fica sabendo das coisas, é muito legal encontrar o tomo do Strahd, mas saibam que a partir desse momento, seus aventureiros estão em risco. Estarão em risco mortal. O segundo item poderoso é o símbolo sagrado do povo corvo, ou do Ravenkind, né? Eu não sei como é que vai ficar a tradução, mas é um símbolo sagrado com uma joia vermelha bonita assim no meio, que passou de geração em geração em Baróvia. Ele primeiro foi entregue a uma paladina e foi entregue por um anjo. Alguns dizem que foi um anjo, outros dizem que foi entregue por um enorme corvo. A paladina era Lugdana e ela se tornou o maior terror dos mortos-vivos de Baróvia. Ela era uma destruidora de vampiros, assim. E isso fez com que ela se tornasse uma figura muito popular. Só que depois que ela morreu, esse símbolo sagrado foi encontrado e foi passando pelos sacerdotes
de Baróvia, um atrás do outro, passando as gerações. Só que esse símbolo agora está perdido. E o Strahd morre de medo desse símbolo, que pode ser encontrado para ajudar os jogadores a derrotá-lo. Exatamente. Um outro item que a gente tem que é muito poderoso, que é a Espada do Sol, né? A Espada do Sol era a espada do Sergei, o irmão mais novo do Strahd, né? E quando o Sergei morreu, né, e tudo, essa espada, de repente, foi imbuída, né? Ela ficou imbuída de um poder muito grande. E o Strahd mandou um dos asseclas dele, né, destruir essa espada. Ela tinha uma lâmina de cristal. Esse assecla destruiu a lâmina, né? E o cabo acabou se perdendo, né? E ninguém sabe por onde foi parar esse cabo. Esse cabo está em Baróvia e ele é super poderoso. Na verdade, ele emana uma luz, assim, como se fosse uma luz solar. Cara, é um sabre de luz matador de morto-vivo esse cabo aí. Exatamente, entendeu? E é capaz de machucar bastante mortos-vivos e principalmente, provavelmente, o Strahd, porque foi, né? Pertenceu ao irmão dele, o Sergei. E um outro item muito interessante que o seu grupo de aventureiros pode encontrar no Castelo Ravenloft são os restos mortais de Santa Markóvia, né? Na realidade, a parte mais importante é o fêmur dela, da Santa Markóvia, que é capaz de dar danos incríveis em mortos-vivos. É uma massa, basicamente. Exatamente. E vamos contar então um pouquinho a história da Santa Markóvia. Olha, esse vídeo tá, hein? Putz, grila, cheio de história. Um monte de história de um monte de gente. A Santa Markóvia, ela era uma clériga, né, do Senhor da Manhã, né? E aí, o que acontece? Ela era uma clériga bondosa, que estava muito incomodada com a tirania do Strahd, isso antes dele virar vampiro até, tá? E ela não gostava, mas estava lá tentando fazer o bem, tentando espalhar o bem e tentando fazer com que aquelas pessoas sofressem o mínimo possível. Ela ficava ali naquela região onde hoje tem Krezk, né? A cidade de Krezk. Então, ela ficava lá no monastério, né? Rezando. Quando aconteceu toda aquela loucura, aquela atrocidade, né, que o Strahd matou o irmão, a Tatiana acabou se matando, tudo, ele se tornou um vampiro, e ela falou assim, não dá mais. Chega. Eu não consigo mais tolerar esse cara aqui, eu não vou mais conseguir viver sabendo que existe esse tirano aqui na nossa região. E ela começou, então, a juntar, né, aliados ali, para irem e lutar contra o Strahd no castelo. Só que o Strahd ficou sabendo disso antes, gente. Ficou sabendo antes e mandou, né, alguns asseclas dele irem... Vampiros, né? Vampiros. Mandou lá atacar, né, o mosteiro e, para surpresa do Strahd, só sobrou um vivo. Dos vampiros, Dos né? vampiros que foram matar ela. E aí... ela se encheu, assim, de poder, né? Ela se empolgou, ela falou assim, agora vai. Cheio de confiança. Eu vou matar esse Strahd, se eu conseguir vencer todos esses vampiros aqui, a gente consegue, juntou mais gente e foi pro castelo lutar contra o Strahd. E aí, gente, foi uma luta épica que começou lá das criptas do castelo e foi subindo até o topo do castelo. Só que, infelizmente, a Markóvia, ela não conseguiu sobreviver, né? Ela morreu, o Strahd matou ela. E aí ele guardou, né, os restos mortais dela lá nas criptas. E hoje esse fêmur ficou imbuído de poder, né? E ela ganhou, né, o nome de Santa Markóvia por causa disso. Os populares, né, adoram ela. Exato. E o Strahd até hoje anda dando uma mancadinha, assim, ele tem um, né... Ele manca até hoje por causa desse combate. Porque ela era... E dizem, inclusive, que algumas noites é possível ver fantasmas marchando até o castelo Ravenloft. E esses fantasmas são justamente os aliados de Santa Markóvia que tentaram derrubar o Strahd, indo até o castelo para tentar confrontar o vampirão. Bom, e a localização desses itens, fora o osso da Markóvia, que fica na cripta dela fixa, todos esses outros itens, além da localização do Strahd e tudo mais... é tudo sorteado através de uma leitura de um tarô especial, o Taroka, que é o tarô de Baróvia. Normalmente o grupo de aventureiros vai acabar encontrando os Vistani e eles, né, algumas mulheres Vistani têm o dom de prever o futuro. E elas fazem isso usando essas cartas, né? O grupo pode conseguir, inclusive, achar um aliado entre eles, né, a Esmeralda, e ela pode ler para eles o futuro também, se eles quiserem. Suas mãos têm poder, jovem. Escolha uma carta. E aí é o seguinte,
você vai ter, cada vez que você jogar essa campanha, a localização desses lugares vai ser completamente sorteada. Então você vai poder jogar essa aventura a vida toda e cada hora que você jogar vai ser de um jeito. É bem legal isso. Bom, e você consegue também alguns aliados na sua luta contra o Strahd enquanto você estiver em Barovia. O primeiro deles são justamente os licantropos, que são uma mistura de corvo com homem, né? Esses são os Were-Ravens, né, que eles são chamados, são de uma sociedade secreta que existe unicamente para encontrar o símbolo sagrado de Ravenkind e derrotar o Strahd. Então, se você estiver no vilarejo de Valak, procure na taverna que eles vão estar lá, procurando por heróis para ajudá-los nessa cruzada. Agora, outro aliado potencial é Madame Eva. Madame Eva é uma líder dos Vistani. Ela também vê o futuro e tudo mais. O que poucos sabem, e que é novidade nessa edição de D&D, é que Madame Eva é meia-irmã do Strahd. O que aconteceu? Séculos e séculos atrás, o rei Barov, em uma de suas cruzadas ali, acabou encontrando uma jovem Vistani e eles tiveram um caso ali extraconjugal que nasceu desse caso. Madame Eva, ela sabia dessa linhagem dela, mas obviamente como uma filha bastarda da família não podia se revelar. Então ela se infiltrou na corte dos von Zarovich como uma empregada, né? E ficou ali por anos e anos. Ela esteve, inclusive, presente no casamento trágico lá da Tatiana com o Sergei e tal e tudo mais. E dali em diante, ela viu o que aconteceu com o Strahd, com o irmão dela, e ela sabe que ele está amaldiçoado. E ela quer o bem do Strahd. Mas ela acredita que a única forma de libertar o Strahd da maldição dele é se ele for derrotado. Então ela ajuda todo o grupo de aventureiros que chegam em Barovia, ela ajuda e tenta, né, guiá-los para derrotar o Strahd, mas pelo bem do Strahd ela faz isso. Então ela e alguns Vistanes sempre atraem novos Ou seja, ela leva o seu grupo pra morte. Ela leva o seu grupo pro caminho da morte. É ela responsável. Não, aventureiro que é bom dá um jeito. Ai, eu tenho trauma da Madame Eva. Muitos traumas da Madame Eva. Bom, e vai algumas dicas para você, narrador, narradora, mestre, que quer jogar essa aventura e que tá com alguma dúvida de como interpretar o Strahd. E veio também os poderes dele, né? O Strahd, ele é um vilão super inteligente, então você tem que sempre agir com cuidado com ele. E ele tem vários poderes que vão ajudar você a nunca deixar o Strahd encurralado pelo grupo, né? Ele, além de ter todos os poderes de um mestre vampiro, que não são poucos, ele ainda não sofre todas as consequências que um mestre vampiro sofre. Por exemplo, a gente já mencionou que o Sol lá de Barovia não faz nada contra os vampiros de lá. Ele controla o clima, então. E claro que os jogadores não precisam saber disso, até que seja tarde demais. A outra coisa é que, sabe aquela coisa que você tem que convidar um vampiro para entrar em qualquer... Ele não precisa disso. Ele não precisa. Só que o Strahd, ele é malandro. Ele finge que não pode entrar em nenhuma casa em Barovia. Ele respeita essa coisa do vampiro não entrar, mas por opção dele, porque ele gosta de se desafiar, ele gosta de surpreender, né, as pessoas. Então, e já imagina a cena na sua cabeça do grupo achando que tá seguro dentro de um prédio, até que o Strahd tá parado na porta, simplesmente dá um passo pra dentro e entra e ainda fala o seguinte: eu sou antigo, eu sou essa terra. As tábuas de madeira dessa casa eram minhas desde quando eram árvores na antiga floresta Svalit, né? As pedras que adornam essa parede são das rochas do Monte Baratok, que estavam lá ainda quando eu era criança e são também minhas. Portanto, essa construção patética aqui nada mais é do que a minha casa e você, que é o que é o invasor. Gente, ele pode, e eu vou dizer, aconteceu isso com o meu grupo. Foi bonito. Ai, gente, foi... Olha, ele pode tudo isso, ele pode, inclusive, por exemplo, se ele quiser espiar, ele pode se transformar em morcego. Se transformar em lobo. Né, em lobo. Ele pode virar névoa, então ele pode estar sempre presente. Se ele estiver em qualquer situação em que você sinta que ele está em perigo, ele não tem problema em fugir. Ele vai sempre escapar, ele nunca vai ficar ali apanhando de graça. Ele tem uma regeneração de 20 pontos de vida por turno. Se a qualquer momento ele tomar um dano acima desses 20 pontos de vida que ele não regeneraria, ou se ele tomar aquele dano sagrado que impede a regeneração dele por algum motivo, essa é a hora de você escapar com ele e esperar um momento apropriado para lutar novamente. Então não deixa o Strahd ali apanhando de graça dos jogadores, senão ele vai perder todo o encanto dele. Exato. Outra dica é leia com cuidado os feitiços que o Strahd pode soltar, porque além dele ser um mestre vampiro, ele também é um necromante. Então use as habilidades dele o máximo
de estratégia para surpreender o grupo. Então observe esses feitiços, ele tem invisibilidade superior, que é muito bom, então ele pode ficar soltando feitiços e ainda ficar invisível, né? Se o feitiço não for de concentração, ele pode soltar. Além disso, ele pode fazer aquela hipnose do vampiro, e ele costuma saber qual dos aventureiros ali é o mais suscetível a cair nessa hipnose dele, então ele vai preferir usar os jogadores um contra o outro, hipnotizando eles e tudo mais. Então, exato. E lembre assim, né, de sempre criar esse clima, né, de terror, de medo, que ele é um vampiro, que seu personagem pode se transformar num vampiro, que ele pode te morder. Não achar que você tá... aproveitar que eu já sabia que ele ia fazer. Não achar que você tá apertando ele aí. Não tô, gente. Ele é assim. E como a gente hoje, né, não vai falar de ganchos, de aventura e tudo, porque a gente já falou já... Bastante de vários ganchos. Dá uma ideia de um item que você pode criar, que o Cello criou e foi muito legal na nossa campanha quando a gente jogou em Ravenloft, que é uma vela que detecta quando o Strahd está por perto. É uma vela feita do sangue do Strahd que caiu em alguma batalha, que o Van Richten criou. Ele pegou essa gotinha do sangue do Strahd com cera de vela e fez uma vela mágica. E, gente, essa vela, o nosso grupo, assim, ela era o item mais valioso do nosso grupo, era essa vela. E quando a vela acendia, era pânico. Foi pânico por 3 anos e tralalá de campanha. Que a vela acendia. Essa vela logo no começo, né? A vela acendia quando o Strahd estava por perto, acho que era... no castelo. Só funcionava dentro do castelo. No castelo, Sinistro. Nossa, era muito sinistro, era muito sinistro, né? E na época que a gente jogou também, existiam muitas criaturas dentro do castelo perigosas também. Sim, ainda então, tem. assim, os jogadores precisam ter essa sensação de que o perigo dentro do castelo não é somente o Strahd, são todas as criaturas que habitam as armadilhas, né? O Strahd e essas armadilhas, né? Porque você não tem um mapa do castelo, você simplesmente vai andando por esse castelo e vai desbravando ele. E por último, o mais legal dessa campanha é você enfrentar os seus próprios amigos quando eles caem em batalha, que provavelmente eles vão voltar como vampiros, sendo dominados pelo Strahd, se eles caírem. Então, se você fez aquele bárbaro super poderoso, só que com pouca força de vontade, o Strahd pode hipnotizar ele, morder ele, transformar ele num vampiro e pronto, o grupo agora tem um novo adversário sinistro, que é um bárbaro vampiro ao comando do Strahd. Bom, gente, e esse foi o nosso vídeo sobre o Strahd von Zarovich. A gente espera que vocês tenham gostado, né? O Cello se dedicou muito montando o roteiro desse vídeo, então a gente espera... Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, qual a experiência que vocês já tiveram, se vocês já jogaram Curse of Strahd, né? E vamos para a votação dos próximos ícones de D&D. Bom, eu vou escolher um personagem que eu gosto muito, que é o Minsc, que é um dos heróis do jogo Baldur's Gate, que também virou canônico no RPG de mesa. Ele que tem um hamsterzinho dele, que é o Boo. Então a dupla Minsc e Boo, para ter um pouquinho de heroísmo também nessa votação, não ter só vilão, né? Tem que ter uns heróis. Já que o Cello falou de um herói, eu vou colocar um vilão aí, um vilão que foi o grande vilão da 3.5, que é o Ashardalon. O dragão. Um dragão vermelho aí pra vocês na votação. Muito que bem. Então até mais, pessoal. Então é isso aí, gente. Tchau. Vai, pode ir. O Strubberson, ele é meio Pégaso, meio bruxo. Vai ser um negócio assim. E eles também têm uma coisa da Revolução, né, Hickman, não tem? Tem. A Revolução Hickman é um termo que hoje é usado para falar dessa mudança que ocorreu principalmente por causa de Dragonlance, o cenário de campanha que foi lançado um pouco depois, que mudou a narrativa desse ponto de vista de você ser só um sobrevivente, né, um cara que tá lá para achar tesouros e voltar vivo, né? E mudou para o ponto de vista que agora você é o herói de uma grande saga, né? Essa mudança de importância dos personagens aconteceu graças ao que o Tracy e a Laura Hickman começaram a apresentar, né? Desde Ravenloft, passando por Dragonlance, em que você é o herói que vai salvar um povo, um reino e tudo mais, e não só lá um ladrão de túmulo tentando sobreviver numa caverna. Usa força. Eu só gosto do termo bebê estrádico, eu acho engraçado. Eu já imagino imediatamente um bichinho com os dentinhos. Com cabelinho em V, assim. Assim, né? Eu sou o bebê estrádico.
Baba Lysaga. Baba Lysaga. Meu, fala rápido. Baba Lysaga. Não que ela vem. Você chama... Meu, dá medo. Falou 3 vezes? Não falei. Já não falou falei. 3 falei vezes. 2 vezes. Não, foi só 2 vezes. 40 anos. 40 anos. 40 anos e fugiu de casa. Nossa. Nossa, que ruim. Ai.